Todos os nossos irmãos e irmãs, nossos visitantes. Esta noite nós damos continuidade às comemorações do Natal do nosso Senhor Jesus Cristo. A profecia a respeito do Natal diz assim: mas para a terra que estava aflita, não tornará ou não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Isaías capítulo 9, os versículos de 1 a 7. Meus irmãos, esta noite nós vamos comemorar com muita alegria o Natal de Jesus Cristo, mais uma etapa das nossas comemorações do Natal. No domingo passado, tivemos as crianças apresentando a cantata do Natal e hoje daremos sequência à nossa programação. Natal para nós é tempo de alegria, de gratidão, é tempo de reconhecimento, é tempo de agradecermos a Deus, porque se compadeceu de nós em nos mandar Jesus, o seu Filho, para a nossa salvação. Portanto, nós queremos convidar toda a igreja a participar conosco. O coral que está aqui à frente estará cantando algumas canções de Natal, todas elas bastante conhecidas, serão projetadas no Data Show, e nós pedimos aos irmãos que todos participem com alegria, junto com o coral. Podem cantar conosco e cantar com alegria todas as músicas, não só com o coral, como também com os adolescentes. É um tempo de celebrarmos juntos o Natal do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos colocar de pé para sermos conduzidos a Deus numa palavra de oração. E nesta oração nós vamos adorar a Jesus, que veio para nos salvar. Ó Deus bendito, nós bendizemos o teu nome. Esta noite é uma noite de alegria, de festa, de celebração. É uma noite que nós colocamos a nossa gratidão perante o Senhor, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome é Maravilhoso Conselheiro, é Deus Forte, é Pai da Eternidade, é Príncipe da Paz. Obrigado pela paz que Jesus veio nos trazer. Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E nesta noite que como igreja congregamos aqui para celebrarmos as alegrias do Natal, a gratidão que paira sobre o nosso coração pelo Natal de Jesus Cristo, pelo nascimento do nosso Salvador, a humildade do Natal, a beleza do Natal, a formosura daquele dia, o evento da redenção que ali é marcado
Na plenitude dos tempos, o Senhor nos enviou o teu Filho, e este Filho é um Filho amado, em quem o Senhor se compraz nele, e a nossa alma também se compraz nele. Por isso nós te bendizemos e te louvamos, e pedimos que o Senhor receba toda a adoração do teu povo nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Os irmãos podem se assentar. Povos, cantai, Jesus nasceu. Vou proceder à leitura no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 25. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, o seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, sua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, pelo Senhor, pelo profeta, que eis que a virgem conceberá e dará à luz o filho, e lhe será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz o filho a quem pôs o nome de Jesus. Vamos louvar a Deus com os nossos adolescentes. Cantaremos o hino 230. Vamos cantá-lo, todos em pé.
Irmãos e irmãs podem se assentar. Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho descrito por Mateus. Agora, no capítulo 2. Nós leremos do versículo 1 até o versículo 12, de forma que eu lerei os versos ímpares e a igreja, a uma só voz, lerá os versos pares. Evangelho descrito por Mateus, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Você tem Bíblias aí nos bancos, se você é visitante, os irmãos da igreja, porventura, compartilhem a Bíblia com aqueles que estão ao lado. Mateus capítulo 2, versículos de 1 até o 12, de forma que eu lerei os versículos ímpares e a igreja, uma só voz, lerá os versículos pares. Leiamos assim, conforme nos relata as Sagradas Escrituras. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagaram eles onde Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Dando continuidade à narrativa do nascimento do rei, ouçamos duas músicas pelo coral.
Ainda continuando a leitura do nascimento, a narrativa do nascimento de Jesus, agora descrito pelo evangelista Lucas, capítulo de número 2, versículos de 1 a 7. Nós procederemos da mesma forma que na leitura anterior, onde eu lerei os versículos ímpares e a igreja, a uma só voz, lerá os versículos pares. Evangelho descrito por Lucas, capítulo de número 2, versículos de 1 a 7. Eu lerei os versículos ímpares e a igreja, a uma só voz, lerá os versículos pares. Assim nos diz as Sagradas Escrituras. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este primeiro recenseamento foi feito quando o menino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. A fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Continuemos ouvindo a narrativa do nascimento de Jesus, agora cantada com mais 2 canções por intermédio do coral. Ele baixou
Já peço perdão para a dona Elza, eu gostaria de convidá-la a fazer a leitura de Lucas 2, agora dos versículos de 8 até o versículo 20. Peço que a igreja acompanhe a leitura por parte da nossa irmã. Lucas capítulo 2, do versículos de 8 a 20. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temas, eis aqui vos trago boas novas de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo a multidão de milícias celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhe tinham sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhe foram anunciado. Nós continuaremos louvando a Deus, agora com mais uma canção, Surgem Anjos Proclamando, tocada pelos nossos adolescentes. Fiquemos em pé. Durante a execução dessa música, é o momento em que nós, assim como os magos adoraram o Senhor com seus presentes e ofertas, poderemos devolver ao Senhor e adorá-lo com as nossas ofertas e dízimos também. Você que nos visita, não se sinta constrangido. O privilégio de dizimar é restrito aos membros da igreja. Contudo, se você quiser fazê-lo, evidentemente fique à vontade. Mas não existe barganha com Deus, existe adoração por meio das nossas ofertas, e é isso que nós cantaremos, e é isso que nós faremos com a entrega dos nossos dízimos. Ecoando nas montanhas da
Vamos orar com o nosso diácono. Amado Deus, agradecemos, Senhor, por esses dízimos e ofertas aqui depositados. Pedimos a Ti, ó Pai, que venha estar agindo com aquelas pessoas que vêm administrar esses recursos, para que venha administrar de acordo com a vontade do Senhor, ó Pai. É minha oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. A igreja pode assentar-se e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12. Esse texto nos coloca diante do quadro também do Natal de Cristo, numa linguagem simbólica de Apocalipse, e também numa narrativa que nos mostra o Natal não visto apenas da terra, mas o Natal visto do céu. Apocalipse 12, de 1 a 6. Fala da mulher e o dragão. Diz assim: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. A leitura continua até o final do capítulo, narrando os demais episódios deste quadro, mas nós vamos nos ater aqui. Apocalipse 12, o primeiro quadro, narra o nascimento de Jesus. O segundo quadro narra a expiação que ele fez na cruz, a sua morte na cruz. E o terceiro quadro deste capítulo, que está dividido aí na sua Bíblia, narra as tentativas frustradas dele contra Cristo, e agora ele voltando a sua fúria contra a igreja, contra os seguidores de Cristo. Mas nós vamos ficar com os versos de 1 a 12. Vamos orar mais uma vez? Fecha seus olhos. Amado Deus, neste momento, quando vamos meditar na Tua palavra, que cada coração aqui receba a palavra do Senhor, receba com alegria, receba com interesse de ouvir. Aqueles que estão sonolentos, que recobrem os seus ânimos, que se coloquem agora reverentemente diante do Senhor. Aqueles que estão displicentes, que volte o seu coração para o Senhor. Aqueles que estão atentos, que fiquem mais atentos ainda, para que a palavra do Senhor chegue ao coração do teu povo, conforme a fidelidade deste registro maravilhoso das Escrituras Sagradas, que foi dado pelo Espírito Santo por revelação ao nosso irmão apóstolo João. E o Espírito Santo dizia a ele: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Deus, nós cremos naquilo que vamos pregar nesta noite, nós cremos na Tua palavra, nós cremos que o Senhor enviou Jesus, o Teu Filho, como acabamos de ouvir as narrativas
dos evangelhos de Mateus e de Lucas, do profeta Isaías, que harmoniza com o testemunho de toda a Escritura. E nesta noite que viemos à tua casa para as celebrações do Natal, que o nosso coração se encha de alegria e de contentamento ao saber que um dia o Senhor se compadeceu de nós e nos enviou o seu Filho. Bendito seja o teu nome, receba a adoração do teu povo nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Apocalipse 12, ele narra o Natal na perspectiva do céu, não apenas na perspectiva da terra, mas da perspectiva do céu. Esse capítulo 12, ele narra um conflito cósmico de todas as tentativas de Satanás de frustrar os planos de Deus para o nascimento de Jesus e a oposição de Satanás à pessoa de Jesus Cristo e ao Natal de Jesus Cristo. Quando eu leio este texto, eu fico pensando, talvez ele sirva de ajuda para nós entendermos o que se tem feito com o Natal hoje nos nossos dias. O que é a mensagem do Natal nos nossos dias? Você assiste televisão, certamente você está vendo o que é o Natal na perspectiva dos homens. Como que desconfigura o Natal? Eu vejo isso como os ataques do inimigo para desvirtuar o nosso coração do verdadeiro sentido do Natal. Ontem à tarde eu acompanhei um grupo de jovens da nossa igreja que tem feito um trabalho com as crianças lá do bairro da Vila Valderez, depois do Jockey Clube. A Carol estava lá, coordenando o projeto. E quando é perguntado para as crianças, o que é o Natal para você? Como que as nossas crianças estão com dúvida do que é o Natal para eles? Eu lembro uma vez, perguntei numa creche, e crianças de até 6 anos, e perguntei assim, quando fala do Natal, de quem que vocês lembram? Adivinha de quem que eles lembraram? Do Papai Noel. Todo mundo levantou a mãozinha e falou assim, pastor, ele chamava lá de tio pastor. Ô tio pastor, a gente lembra do Papai Noel. Nossas crianças não estão erradas, é o que eles veem toda hora, todo dia. Aí eu falei assim, deixa eu dar uma ajeitada aqui, mas só do Papai Noel? Fiquei assim com a cara de decepção, igual quem conta história para criança, não é assim, Osane? Mas só do Papai Noel? Aí um lá, daqueles espirituosos que sempre tem no meio do grupo, falou, não tio pastor, não é só do Papai Noel não. Eu falei, graças a Deus, pelo menos um. Aí ele falou assim, presente. Foi pelo mesmo caminho. Por que tanta coisa para desvirtuar o Natal? Não são tentativas de tirar o nosso coração do foco, de distrair o coração das nossas crianças? O que se fala hoje de Papai Noel, de Natal? É Papai Noel, aquele velhinho simpático, de barba branca, não é? Se fosse só de cabelo branco, tinha alguns aqui na igreja que podia fazer um bico lá no shopping, esses dias, não é? Mas tem que ter a barba branca também. Presente é a distração, parece que Natal sem presente não é Natal, até os adultos estão ficando manhosos nesse sentido. Natal, para a maioria, é apenas uma oportunidade para festa, comida, bebida, via de regra, sem oração, sem louvor, sem gratidão a Deus, sem uma leitura da palavra de Deus, que coloca a família diante do quadro real do Natal de Jesus Cristo. Natal, para a nossa sociedade, você não ouve, por exemplo, os nossos meios de comunicação falar do Natal como o nascimento de Jesus, mas você vai ouvir sempre assim, a magia do Natal, o espírito natalino. O que é isso? Senão uma distorção
do verdadeiro sentido do Natal de Jesus Cristo. E quando alguém, que já temos pessoas que não querem saber de magia, de Natal, como o nascimento de Jesus, nem de nada disto, e para eles o Natal é mera confraternização e um período de solidariedade humana, ou seja, do homem para o homem, sem nenhuma relação da terra como o céu. Por que tantas coisas para desvirtuar o Natal? Pouco se fala de Cristo, do seu nascimento, da sua encarnação, daquilo que Ele veio nos trazer com a sua vinda a este mundo, a razão pela qual nós o adoramos e o servimos e o amamos. Esse quadro de Apocalipse 12, de 1 a 6, que nós lemos, ele apresenta 3 personagens, que são 3 personagens que dão vida a este quadro. Olha para a sua Bíblia. O primeiro personagem deste quadro é uma mulher. Diz aí que é uma mulher radiante. Quem é esta mulher? É Eva? É Maria? Quem é esta mulher radiante aí de Apocalipse capítulo 12? Diz que viu um sinal no céu, a saber, uma mulher radiante. Olha que mulher radiante, vestida do sol. Ela tinha a lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa com 7 estrelas. Observa que era com 12 estrelas, era uma mulher radiante. Quem é ela? Obviamente não pode ser Eva, muito menos Maria. Esta figura, esta mulher aqui de Apocalipse 12, é a igreja de Jesus Cristo. Nas 2 dispensações, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, Israel e a igreja. Não há 2 dispensações, não há 2 igrejas diferentes, há uma única igreja. O Israel do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento é destacada na Bíblia como o povo eleito de Deus, uma só família de Deus, uma só nação, uma só raça eleita, uma só nação santa, povo de Deus, os remidos do Senhor, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por que é importante nós falarmos isto? Porque a igreja na terra, às vezes ela é vista de forma desprezada, perseguida, ridicularizada, e muitas das vezes até mesmo por pessoas que estão dentro da própria igreja. A igreja vista pela terra é uma igreja muito sofredora. A igreja vista do céu é esta aí brilhante, radiante, toda gloriosa, vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés. Por que que a igreja pelo céu, ela é vista de uma forma tão radiante? Porque ela reflete a glória de Deus. Onde manifesta a glória de Deus? Antes de tudo, na igreja, na salvação dos homens. A glória de Deus reflete na igreja. As misericórdias de Deus refletem na vida da igreja. A bondade de Deus na salvação do homem reflete na vida da igreja. Por isso que ela é vista aqui radiante, como uma mulher vestida do sol. E esta mulher é a responsável por dar a luz ao Messias. É de Israel que viria o Messias, o Salvador. E como a igreja é uma só nas 2 dispensações, ela é vista aqui por Apocalipse por João, como aquela mulher que estava grávida, com dores de parto, para dar à luz a um filho varão, grávida, nos dias de dar à luz ao Messias. Se você ler Romanos capítulo 9, versículo 5, Paulo fala que é de Israel que viria o Messias, o Cristo, segundo a carne. Então essa mulher é a igreja, não tenha dúvida, nas 2 dispensações. O segundo personagem desse texto é o filho que esta mulher grávida estava para dar à luz. Versículo de número 5, versículo de número
2, fala aqui que ela estava grávida e grita com dores de parto. E o versículo 5 diz: nasceu-lhes um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Este filho da mulher grávida é Jesus Cristo. Nós estamos celebrando o Natal, e não é por isso que esse filho é Jesus Cristo, mas é por isso que esse momento é oportuno para falarmos deste filho que esta mulher haveria de dar à luz. É o filho varão, é o filho que haveria de reger todas as nações com cetro de ferro. É por isso que aqueles que perseguem a igreja estão debaixo de um cetro de ferro, de uma mão de ferro, que não os poupará mais cedo ou mais tarde. Este filho varão, que é o Senhor Jesus Cristo, ele tem na sua mão um cetro de ferro, ou uma vara com a qual ele governa todas as nações. Se você ler o Salmo de número 2, o Salmo messiânico, ele está falando exatamente isto, que aquele filho haveria de reger todas as nações com um cetro de ferro. E é por isso que a terra canta: agora veio a salvação. A partir do versículo de número 10, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque chegou a mulher que estava grávida, ela deu à luz um filho varão, e este filho é o Senhor Jesus Cristo. O terceiro personagem deste texto, deste quadro de Apocalipse 12, de 1 a 6, é o dragão. A mulher, o filho e agora o dragão. É isso que está aí na sua Bíblia. O versículo de número 3 vai dizer que viu também um grande sinal no céu. Uma coisa estrondosa, impossível de não ser percebido. E eis um dragão grande, vermelho, horroroso, olha aí, de assustar as crianças, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas, e a sua cauda arrasta 1/3 das estrelas do céu e lança sobre a terra. E esse dragão, ele se coloca diante da mulher, na frente da mulher que estava para dar à luz, cujo objetivo era devorar o filho quando nascesse. Vamos entender este quadro. O dragão é Satanás, a antiga serpente, o adversário do povo de Deus em todas as gerações, inclusive na nossa. Ele é o nosso adversário, o adversário do povo de Deus. A sua autoridade, ela não é real, ela é usurpada. Esses chifres é para demonstrar o seu poder destruidor por onde ele passa. E a Bíblia diz que o ladrão, Satanás, ele vem para matar, roubar e destruir. Por isto, descrito desta forma tão destruidora. E ele foi lançado do céu, e quando ele se rebelou contra Deus, ele é lançado do céu, e diz aqui, com a sua cauda ele arrasta 1/3 das estrelas, uma referência aos seus comandados, Lúcifer e os seus demônios, os seus espíritos malignos. 1/3 da milícia celestial é lançada da presença do nosso Deus. E ele se coloca diante da mulher, aguardando o parto, cujo objetivo era devorar o filho quando nascesse. E aqui eu chamo a sua atenção. Apocalipse está narrando um conflito cósmico, estabelecido nas Escrituras, entre a semente da mulher, que é Cristo, e a antiga serpente, que é Satanás. Se você considerar a história do Antigo Testamento, pela ótica desse capítulo 12 de Isaías, você vai perceber alguns quadros que eu quero narrar para você aqui. Esse dragão que se coloca em frente da mulher para devorar o filho quando ela desse a ele a luz, ou quando o filho nascesse, é uma linguagem bastante conhecida por nós nas Escrituras.
O primeiro quadro dela está em Gênesis capítulo 3, versículo de número 15, quando da queda do homem, então o Senhor Deus disse: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Apocalipse 12 nos coloca diante deste proto-evangelho. E aí começam a narrar alguns quadros que você pode perceber. Essa promessa inicial, o dragão e o filho varão, o descendente da mulher, que haveria de nascer para esmagar a cabeça da serpente, ou para destruir as obras de Satanás. Quando você pega o quadro dos nossos primeiros pais, lá do Éden, de Sete até o dilúvio, você vê o seguinte: nasce de Adão e Eva 2 filhos, Caim e o outro como se chamava? Abel. É isso mesmo, Caim e Abel. De repente, nós lemos a narrativa de Gênesis que Caim matou Abel. Depois do episódio de um culto, que o Senhor aceitou o culto de Abel e não o de Caim, a pessoa de Abel, e rejeitou a Caim, diz então que Caim planejou e matou o seu irmão Abel. Parecia um êxito da serpente, do dragão, logo no início da raça humana. Mas Deus abençoou Eva, e dela nasceu Sete, e diz a Bíblia que nasceu Sete, que era exatamente para ficar no lugar de Abel, que Caim havia matado. Ou seja, a linhagem da promessa está aqui garantida. Parece que a promessa fora anulada pela corrupção do gênero humano, e logo então nós vemos que Deus resolve dar cabo de toda a raça humana sobre a face da terra. Então, ali encerraria também a semente da mulher. Mas logo lemos que na Bíblia que Noé achou graça diante de Deus. E vem então a história do dilúvio, e Deus salva Noé e a sua família. E a semente da mulher foi preservada. E obviamente que o dragão que se colocara diante da mulher para devorar o filho quando nascesse, não logrou êxito. Quando pegamos o quadro do dilúvio até Jacó, a promessa de Deus agora repousa sobre a casa de Abraão. Quem é Abraão nas Escrituras? Abraão é o patriarca da fé, é o seu e o meu pai da fé. Abraão é o pai de todos os crentes sobre a face da terra. A promessa de Deus agora vai para a casa de Abraão, para a família de Abraão, por isso que ele é chamado do patriarca. E Sara daria à luz um filho varão, que seria herdeiro da promessa. Mas de repente constata-se que Sara é uma mulher estéril, impossível de dar à luz um filho. Parece que o dragão logaria êxito diante da descendência da mulher, mas logo a Bíblia mostra que Deus abençoa a mulher, Sara, e dela nasce Isaque, o seu filho. Então logo nasceu Isaque, Deus ordena a morte de Isaque. Parece que a semente da mulher, ela tem sempre um desafio pela frente. Assim como a igreja sempre tem um desafio para frente, nós vemos nas Escrituras, Deus sempre socorrendo com a sua proteção, com a sua graça, cuidando do seu povo e cuidando da sua promessa. E de repente sobe Abraão e Isaque ao cume do monte. E chegando ali, Abraão então pega Isaque e coloca diante da lenha, e quando Abraão estende a mão para sacrificar e matar Isaque, o filho varão, ele então ouve uma voz do céu, que ele dizia: Abraão, Abraão.
não estendas a mão sobre o rapaz. O anjo do Senhor apareceu a Abraão. Meus irmãos, todas as vezes que você estiver lendo a Bíblia, aparecer lá o anjo do Senhor, com aquela letra maiúscula, você pode saber que é o próprio Jesus Cristo, preparando o caminho para a sua encarnação, para o Natal. É o próprio Senhor Jesus Cristo que diz ali para Abraão: não estendas a mão sobre o rapaz. E novamente então, nós vemos que o filho varão é preservado, e a promessa de Deus é garantida. O dragão, ele não logrou êxito, mas ele continuou diante da mulher que estava para dar à luz um filho varão, a fim de devorar o filho quando nascesse. Depois nós temos outro quadro da história da redenção no Antigo Testamento, dos judeus no deserto, até a figura do rei Davi. A história agora se move, e Davi, um descendente de Abraão, da tribo de Judá, Deus agora escolhe a família de Davi e fala para Davi: a promessa feita a Abraão, agora Israel são 12 tribos, a sorte cai sobre a tribo de Judá, e agora sobre a família de Davi, Deus diz para Davi: é com você que está agora a promessa da vinda e da linhagem do Messias, este filho varão tão esperado. E num dia, a Bíblia registra, enquanto Davi tocava sua harpa para acalmar o coração de Saul, Saul, endemoniado, tomado por um espírito imundo, Satanás, na vida daquele rei que abandonara o Senhor, a Bíblia registra isso lá em 1 Samuel capítulo 18, versículos 10 a 14, então Saul planeja: encravarei a Davi na parede, e lança sobre ele uma lança, ou uma flecha, e Davi é poupado por Deus. Era a ideia de que ali ele acabaria com a semente, ele não deixaria a promessa de Deus prosperar. Mas Deus salva Davi, Deus protege Davi da lança de Saul, aquele homem tomado por um espírito maligno. E a promessa de Deus, ao poupar a vida de Davi, a promessa de Deus está garantida. Irmãos, tem outros quadros, mas eu quero ir logo para Belém. Finalmente nós chegamos em Belém. Nasceu o filho varão, que regerá todas as nações com cetro de ferro. A cena da história da redenção agora paira sobre Belém. O cenário é Belém da Judéia. Ali encontra-se numa manjedoura, deitado numa manjedoura, o menino Cristo, o filho de Maria, da descendência de Davi. Mas o dragão não se dá por vencido. A história já narrada, já lida aqui neste culto, do Evangelho de Lucas e também, do Evangelho de Mateus, narra a chegada dos magos, os sábios do Oriente, chegaram até Jerusalém, e eles estão na sala de audiência do rei Herodes. E logo então eles perguntam para Herodes: onde está o menino? Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. O texto diz que a notícia alvoroçou o coração de Herodes e toda a Jerusalém. Chamaram os escribas e os sacerdotes, e a pergunta é óbvia: onde ia de nascer o menino? E eles responderam sem detença: em Belém da Judéia. É assim que os profetas disseram. Olha a sutileza de Herodes.
Herodes então responde malignamente, sutilmente, àqueles magos assim: presta atenção, ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Vocês têm dúvida do que Herodes queria com esse menino? O dragão está de frente da mulher para devorar o menino quando nascesse. Você não tem dúvida do que Herodes queria. Sua intenção era de fato matar o menino. Mas os sábios, não porque eram sábios, mas porque foram advertidos por Deus, sempre cuidou da mulher e do menino, eles foram por outro caminho. Herodes, enfurecido, como um dragão, ele manda matar todas as crianças de Belém e nas proximidades de Belém, crianças de 2 anos para devorar o menino Cristo. E o texto registra que houve um choro em Ramá. Era Raquel que chorava e não se deixava consolar por causa do seu filho que havia sido morto. A matança dos inocentes por causa deste menino, a sagacidade do inimigo. Mas o Cristo menino estava protegido no Egito, longe da vista do dragão e longe da vista de Herodes. Presta atenção nisso. O nascimento de Cristo em Belém é a primeira grande vitória de Cristo sobre o dragão, sobre o inimigo. E a sua derrota, ou a derrota do inimigo, ela é confirmada na cruz do Calvário, no dia que Jesus morreu ali e deu a sua vida por nós. Irmãos, eu quero concluir aqui a nossa palavra desta noite. O texto de Apocalipse, seguindo a leitura, vai dizer: por isto festejai, ó terra. É a festa que deve ser festejada, o Natal de Jesus Cristo. Existem grupos aí questionando se deve ou não festejar o Natal. Eu não tenho dúvida que nós devemos festejar o Natal. Questionando se é mesmo dia 25 de dezembro. Deixa para eles. Nós vamos festejar o Natal de Jesus Cristo. É um evento da redenção que não pode ser ignorado. Assim como nós lembramos da morte de Jesus Cristo, lembramos do Natal, podemos e devemos lembrar também da ascensão de Cristo. São eventos da redenção, da história da redenção. Por isso festejai, ó terra. Nós temos muito o que festejar neste Natal. Não apenas festejar por causa do Natal, mas festejar também o fato de que a história do Natal é a demonstração de que Deus cuida do seu povo de uma forma especial. Deus cuida da sua igreja, desta mulher grávida, que deu o filho varão. Deus cuida do seu povo de uma forma especial. Devemos festejar porque Cristo é o grande vencedor e a sua igreja está guardada, oculta em Cristo, o grande vencedor, e a igreja é guardada pelo Senhor Jesus Cristo. O Natal visto do céu é o quadro vitorioso e eterno de Cristo e a sua igreja sobre o dragão e todos os seus aliados. Nós temos muito o que festejar neste Natal. O triunfo de Cristo, a salvação que nos é trazida na sua pessoa,
a segurança das promessas de Deus que não falham e nunca falharão, a garantia de que o dragão e a sua fúria jamais poderá derrotar a igreja de Cristo. E o versículo 14 aí, deste capítulo 12 de Apocalipse, diz que então, como o dragão não pôde, como o filho não pôde com a mulher, ele volta a sua fúria contra a sua descendência, ou seja, contra a igreja de Cristo. Mas ao mesmo tempo, a Bíblia mostra que a igreja foi colocada fora da vista da serpente. Você sabe o que significa isto? Deus colocou a sua igreja, essa que vista da terra é desprezível e vista do céu é gloriosa. Deus colocou a sua igreja fora da vista da serpente. Isto lá no original quer dizer fora da mira da serpente. A ideia é que o diabo lança os seus dardos inflamados contra a igreja, mas não acerta, porque a igreja está fora da mira de Satanás. É isto que quer dizer esse versículo 14, a última parte dele, fora da vista da serpente. Então Natal para nós é vitória, Natal para nós é alegria, Natal para nós é salvação, Natal para nós é paz. Eu te pergunto como está o seu Natal. No domingo que vem, é dia 24, e o Natal esse ano caiu numa segunda-feira, para a alegria dos trabalhadores aí, né? Na segunda-feira, normalmente de 24 para 25, a família reúne, celebra o Natal, alegra, faz um jantar, come aquele Chester, peru, sei lá mais o que, né? Então, mas não para o seu Natal nisto. Lembra que o Natal é o tempo de nós trazermos ao nosso coração o fato de que a salvação nos veio na pessoa de Jesus Cristo. Mas você já entregou sua vida a Cristo? Você já é um salvo? O Natal chegou até o seu coração? Ele chegou só na sua cidade, nos enfeites, nas iluminações? Ou ele chegou até o seu coração, trazendo salvação e vida eterna? Este é o sentido do Natal, que Deus nos enviou o seu Filho para nos salvar. Não comemore o seu Natal sem Cristo, mas um Natal com Cristo. Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Vamos colocar de pé e vamos cantar com os nossos adolescentes aquela linda canção Noite de Paz. Parece que não pode comemorar o Natal sem cantar este hino, esta melodia, Noite de Paz.
nós bendizemos o Teu nome pela beleza do Natal, pela alegria do Natal. O Natal não é um tempo de alegria só para as crianças, mas para toda a terra. Porque nasceu o Filho varão e ele rege todas as nações com cetro de ferro. Bendito é o nome do nosso Salvador. Obrigado porque o Senhor se compadeceu de nós, quando nós andávamos nas nossas trevas, longe do Senhor, separados da comunidade de Israel, não tendo esperança e sem Deus no mundo. O Senhor nos mandou Jesus, o teu Filho, e o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e na sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. É assim também hoje, meu Deus, onde chega o Senhor Jesus Cristo, a família, onde Ele chega, onde chega a salvação, é trocada as trevas pela luz, a tristeza pela alegria, a mentira pela verdade, a guerra pela paz, porque Ele é o príncipe da paz. Bendito é o nome do nosso Salvador. E que ao aproximarmos de mais um ano, para comemorarmos este Natal maravilhoso de Jesus Cristo, o teu Filho, o nosso Salvador, o varão perfeito, ó Deus, que os nossos corações se encham de júbilo e de alegria, porque este menino que nasceu é o nosso representante fiel da raça, perfeitamente homem, perfeitamente Deus. Por isto, o único mediador entre Deus e os homens, entre nós e o Senhor. Bendito é o nome do nosso Salvador. Por isto festejai, ó terra, porque chegou a vós a salvação. Que este anúncio seja proclamado por nós, por onde nós passarmos, levando esta mensagem da salvação em Jesus Cristo, apresentando o teu Filho, o Salvador dos homens, para aqueles corações que andam ainda tristes, sem salvação, que este Natal possa ser também um tempo de salvação, de vida eterna. Por isso nós colocamos perante o Senhor tudo que passou aqui neste culto, colocamos as nossas vidas, as nossas canções, a proclamação da tua palavra, pedindo a tua bênção sobre o coração do teu povo agora, em nome de Jesus, amém. E agora, irmãos amados, ide em paz, que a graça excelsa de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, o amor de Deus, o nosso Pai, que enviou o seu Filho a nós, a comunhão e a consolação do Espírito Santo repousem sobre vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Pode assentar-se, mas não saiam por enquanto, nem o coral se movimente, por favor. No próximo domingo, nós vamos ter aqui no culto da noite a cerimônia de licenciatura do nosso irmão Gustavo Fengler. A comissão do presbitério que vai estar aqui para proceder à licenciatura do nosso irmão Gustavo, e nós pedimos a toda a igreja para se fazer presente. No domingo pela manhã, também no domingo que vem, nós vamos receber aqui de manhã, no período da escola dominical, nossos irmãos do coral Jubilai, que vão apresentar aqui também uma cantata do Natal, tá bom? Então, no domingo de manhã, nós vamos celebrar aqui o Natal na escola dominical, e à noite, o culto de licenciatura.
E na saída do culto aqui, você vai encontrar à sua direita o material aí da Oficina Dorcas. A Oficina Dorcas é um trabalho das nossas irmãs e que tem esse trabalho voltado para as missões. Então, quando você sair, passa ali, contempla, adquire algum produto ali da Oficina Dorcas e você estará participando desses projetos missionários aí das nossas irmãs. Eu vou pedir o Vitor para tocar aquele de pós-lúdio, aquele prelúdio, para o coral sair e estar ali à porta cumprimentando os irmãos, tá bom? Vamos? Vem, Clemildo.